Olá, eu sou a Laura. Hoje é dia 24 de maio de 2026. Estou aqui na sala da minha casa e estava assistindo um vídeo aqui no YouTube de uma pessoa que fala que todos nós temos uma mensagem para entregar para o mundo. Todos nós carregamos uma mensagem que precisa ser entregue por nós, né? Eu carrego uma mensagem e essa mensagem, ela precisa ser entregue por mim. Eu não posso delegar para outra pessoa fazer a entrega dessa mensagem. Deus confiou uma história, uma jornada a mim e determinadas pessoas só vão ouvir, só vão se conectar se essa mensagem partir de mim. É a minha mensagem, a minha história, e ela deve ser compartilhada por mim. E aí você pode compartilhar a sua mensagem aqui nas redes sociais, numa conversa, num culto, num testemunho, com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos. Mas existe uma mensagem que cada um de nós precisa entregar e ninguém consegue fazer isso. Outra pessoa não vai se conectar com a sua história sendo entregue por outra pessoa. Basicamente, o vídeo que eu estava assistindo diz sobre isso. E aí eu pensei, por que não compartilhar a minha jornada aqui no YouTube? Eu acho que a minha jornada, ela deve ser compartilhada do momento que eu tive a consciência de que isso estava acontecendo comigo. E essa jornada ela começou no ano de 2020, ali no comecinho da pandemia. Eu falo que eu entrei numa crise existencial. Eu queria entender o que eu vim fazer no mundo, por que que eu estava aqui. Eu comecei a achar que eu não tinha valor nenhum. E ali eu entrei num emaranhado de confusão, eu não tinha entendimento de nada. Mas eu comecei a buscar ajuda para entender aquele momento que eu estava vivendo. Essa jornada, eu falo que eu vivo ela até hoje, mas isso começou em 2020, ali na pandemia, e eu comecei a entrar num processo de autoconhecimento muito, mas muito profundo. E eu falo que Deus, ele me deixou, na verdade, não posso falar pelos outros, ele me deixou sozinha, ele tirou de mim todas as pessoas que poderiam me atrapalhar nesse processo de autoconhecimento, nessa jornada, nesse deserto espiritual. E aí, em 2021, eu passei por um processo de separação que foi extremamente doloroso. Eu falo que a jornada ela começou em 2020, uma confusão, mas em 2021 veio essa separação e aí eu desci no fundo do poço, numa jornada de muito sofrimento, de muita dor, mas de muito aprendizado. E quando a gente está no momento de dor, a gente não entende por que está passando por aquilo e a gente reclama. No meu caso, eu reclamei demais, eu murmurei demais, por que que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia isso. E entrei num processo de vitimismo, de autocomiseração, de coitadinha. Mas comecei a procurar ajuda de profissionais na Bíblia, comecei a estudar muito o que estava acontecendo comigo, o que que Deus queria me ensinar naquele processo ali. E hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque nesse vale da sombra da morte eu entendi muitas coisas que se eu tivesse em outro lugar, num lugar de festa, num lugar onde eu não precisasse buscar Deus, eu jamais teria entendido as coisas que eu entendo hoje e posso falar com essa maturidade, com essa autoridade de que tudo isso que eu passei só me trouxe benefícios. Hoje eu não reclamo mais da vida como eu reclamava antes, eu não murmuro mais, eu não me faço de vítima, a palavra vítima ela foi abolida da minha vida. Então, tudo que acontece na minha vida, eu consigo fazer essa análise. Isso é consequência de uma escolha minha, é um ensinamento de Deus, e vamos supor que eu não tenha culpa de nada, que seja um evento que um terceiro causou na minha vida. Eu não posso mudar o passado, eu não posso mudar o que já aconteceu. Então, hoje eu faço assim, tá, aconteceu essa situação, o que é que eu faço com ela, o que que eu aprendo com ela e o que que eu vou fazer daqui para frente, porque o passado eu já não vou conseguir mudar. Então, isso foi uma mudança de mentalidade muito grande na minha vida. Eu não fico mais tentando achar culpados, o certo ou o errado.
Obviamente que tem coisas que eu vou precisar, acionar, sei lá, a justiça de alguma coisa, por exemplo, bateram no meu carro semana passada, então alguém vai ter que pagar por esse conserto. Eu não estava errada, então alguém vai ter que pagar por isso. Mas eu vou procurar o que precisa, eu vou fazer o que precisa ser feito e não vou ficar mais reclamando. Então essa foi uma das mudanças muito drásticas da minha vida, muito, significativa que aconteceu, após eu entrar nesse processo de autoconhecimento, de mudança de mentalidade. E eu decidi compartilhar um pouco disso aqui, porque os conteúdos que eu consumi aqui no YouTube foram extremamente importantes para essa minha jornada. E eu tô aqui despretensiosamente, vou me comprometer a compartilhar pelo menos um por semana, porque não é só gravar e postar, a gente tem que editar, tem algumas falhas que acontecem, mas vou firmar um compromisso aqui de pelo menos um vídeo por semana para compartilhar essa jornada. Como eu fui muito abençoada com os conteúdos que eu consumi aqui, quem sabe os conteúdos que eu compartilhar também pode edificar a vida de alguém. Então, o que eu quero trazer aqui na, na essência é que eu passei por, vamos colocar aí, uns 3 anos de muito sofrimento. E 2 deles eu patinei muito, porque eu fiquei só murmurando, só reclamando. E se eu tivesse, tido essa mudança de mentalidade, talvez o sofrimento ele pudesse ter sido menor, menos dolorido. E a mensagem principal desse vídeo aqui é para que quando a gente passar por alguma coisa desafiadora na vida da gente, que a gente consiga ter esses 5 segundos de reflexão e analisar: "Por que que eu estou passando por isso?". Isso é um ensinamento, é consequência de uma escolha minha e ter essa autorresponsabilidade, que eu não tive no começo da minha jornada. Eu quis culpar o outro, todo mundo era culpado, menos eu da situação que eu estava passando. Teve quebra emocional, teve quebra financeira, eh, Deus tirou de perto de mim todo mundo. Eu fiquei só eu e eu. E eu falei: "Agora eu preciso, me entender comigo mesma, eu preciso entender". E eu reforço aqui, se eu tivesse em outro momento, num momento de tranquilidade, de paz, de tudo correndo muito bem, eu não teria buscado a Deus da forma que eu busquei. Porque eu busquei Deus numa profundidade que só estando nesse momento de dor eu buscaria. Se eu tivesse bem em todas as áreas da minha vida, eu não buscaria e eu não entenderia e não teria a minha mente transformada. Então, esse deserto espiritual que eu passei, hoje, 5 anos depois, eu sou muito grata a todas as pessoas que colaboraram para que isso acontecesse. Tem uma passagem em Romanos, não vou lembrar o versículo nem o capítulo, acho que é 12, 8, 8, 8, uma coisa assim, que fala que todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Então, nessa jornada minha, eu busquei Deus, eu amei Deus, eu comecei a ser disciplinada por Deus e entendi que tudo que estava acontecendo comigo era para o meu bem, para o meu crescimento espiritual, para a minha evolução, porque eu entendo que nós estamos nesta terra neste momento para evoluir. Nós não podemos chegar aqui na Terra e permanecer da forma que nós estamos. É um momento de evoluir, de ser melhor para mim, para os que me rodeiam, para edificar a vida do outro. Então eu sou muito grata pelo deserto que eu passei. Foi muito difícil, foi muito doloroso, mas foi transformador. Então esse primeiro vídeo aqui é para trazer de forma bem ampla, contextualizar vocês do que eu pretendo compartilhar com vocês aqui. Eu passei por um momento muito difícil, muito dolorido, mas eu só consegui extrair aprendizado, transformação e hoje eu me sinto uma mulher melhor. Não sou perfeita e acho que nunca serei, mas eu estou todos os dias tentando ser um ser humano melhor para mim, para as minhas filhas, para as pessoas com que eu trabalho, com o meio que eu convivo. Tento edificar a vida dos outros, tento servir o máximo de pessoas com o meu trabalho, com o que eu consegui evoluir na vida. Então, esse primeiro vídeo é sobre isso. Então, se você curtiu, comenta, compartilha, eu vou adorar responder um comentário. E é isso, até o próximo vídeo.